Livro do profeta Ezequiel, capítulo 39, capítulo 38 e 39 trata da guerra, da grande guerra que virá contra Israel, do Gog, a guerra do Gog, porém o Gog, que é a Rússia, que o Donald Trump diz que está zangado, irritado. Em espanhol, enojado, do Vladimir Putin, porque o Putin quer que a ONU faça um governo transitório na Ucrânia, retirando Volodymyr Zelensky. O Putin disse que o Volodymyr Zelensky é um governo ilegítimo, mas pela Constituição da Ucrânia não é, porque a Ucrânia instalou a lei marcial na guerra e durante a lei marcial, por causa da guerra, não pode haver novas eleições. E essa guerra, Rússia contra a Ucrânia, ela é causada pelos russos, por Moscou, por Vladimir Putin, que está há 25 anos no poder. Pode-se dizer que é um czar, né? Que lá na Rússia fala czar, né? Mais longo da história dos russos, né? E foi o Vladimir Putin que pegou 150 mil soldados russos, cruzou a Rússia, foi até a Bielorrússia do Lukashenko, Alexander Lukashenko, outro ditador, né? País vizinho, vassalo, subordinado à Rússia. E o John Biden, o satélite, o Pentágono americano, estava vendo tudo. E o John Biden advertiu. Putin disse, é só um treinamento militar, mas não era. John Biden avisou. Se você invadir a Ucrânia, Putin, você vai ter problema. E o Vladimir Putin enrolou o Biden, enrolou a UE, a União Europeia, enrolou a OTAN, invadiu. Chegou a invadir como o Vladimir Putin agora está enrolando o Donald Trump. Que eu sonhei com Trump no dia antes da eleição, 4 de novembro, né, que ele segurava um vaso sem tampa e sem fundo, todo aberto, e ir para lá e para cá, tentando resolver esse vaso, o problema desse vaso branco, que significa paz, né? E no pequeno lugar onde eu estava, o Trump entrou ali com esse vaso, ele estava perturbado, eu fui pedir para retirar ele do local, e quando foi retirar, já não estava com o vaso na mão, estava com uma espada. E espada, Trump já sacou contra o Iêmen, na Somália. Ele está atacando os terroristas da Somália, os Houthis. No Iêmen está em desespero, porque mandou uma carta escrita para o Ayatollah Khamenei, do Irã, a Pérsia, querendo fazer acordo nuclear. Como ele tentou fazer acordo nuclear com o Kim Jong-un lá de Pyongyang, lá a capital da Coreia do Norte. O Kim Jong-un disse que as bombas atômicas que ele tem vai usar contra os inimigos. E se o Irã, a Pérsia, tem bomba atômica, né? Disse que também não vai fazer acordo com Trump. Porque há um eixo do mal aí. Vocês acham que desmanchando a Síria, Hezbollah, Líbano, os rebeldes islamitas na Síria, né? É um foco, a Síria é um foco de grupos rebeldes, Daesh, tudo a morte, tudo traz a morte. Estado Islâmico, ISIS, é o HTS aí, né? Do Jolani, né? Tudo traz a morte. Tudo traz a morte. E aí eles dizem, não, aí o Hezbollah ficou sem armas do Irã, a Pérsia, o Irã, os iranianos recuou, saiu da Síria. Olha o eixo do mal aí, Irã, Pérsia. E está em Ezequiel 38, a Pérsia, né? Vai seguir o Gog. O Gog vai juntar com a Pérsia. Coreia do Norte, já está lá no norte, né? Nações do Norte. China,
aí é o Oriente, né? A China, a Rússia, né? E quantos vassalos, países subordinados à Rússia existe lá no extremo norte, lá, o norte de Israel, o extremo norte, como Ezequiel diz, a Transnístria, que é um país lá quer subordinar-se a Moscou. Tá todo mundo aí dizendo que ainda esse ano vai começar a guerra na Europa, Putin vai invadir a Lituânia, tá todo mundo com medo aí. Finlândia, Suécia, Alemanha, França, mesmo a OTAN, que tem mais de 30 países, não tá todo mundo com medo. Putin agora mostra navios não, submarino atômico no Ártico, né? Trump quer o Ártico. O que ele quer no Ártico? Quer a Groenlândia. A Rússia controla o Ártico. Aí o Donald Trump dizendo que está irritado, nervoso, enojado, em espanhol, né? Com Vladimir Putin, porque ele está enrolando. O Putin está enrolando o Trump. Está enrolando mesmo, está ganhando tempo. Não vê que a Rússia é o Koch, o William Brana ouviu a voz do Criador dizendo: observe o Rei do Norte, a Rússia. Daniel 11, observe o Rei do Norte. Né? Mantenha os seus olhos no Rei do Norte, você vê? Hoje temos que manter os olhos em Israel, vou falar mais um pouco sobre Israel, porque é o relógio do arrebatamento, mas é ali onde está Al-Aqsa, a mesquita, o domo dos espíritos, e o domo da rocha que está sob o lugar santo. Quando aquilo for removido, e for construído o terceiro templo lá no Monte Sinai, no topo, que é o Monte Moriá, então o arrebatamento vai acontecer. Quando terminar a construção do terceiro templo, então eles vão matar a vaca vermelha, e é quando o Moshe e Eliahu, os dois profetas, vão aparecer. Né? Você sabe que no ano 261, o imperador romano, chamado Juliano, autorizou os Ihudim a construir o terceiro templo. As mulheres tiraram as joias, venderam as coisas preciosas, os obreiros lá, os trabalhadores foram trabalhar para levantar o terceiro templo. Os judeus não gostam de falar sobre essa tentativa da construção do terceiro templo no ano 261, que foi vergonhoso o que aconteceu lá para os judeus. Talmud, a Torá oral não menciona, mas está aí no Google. Vai examinar quem foi o imperador Juliano. E como que ele autorizou os judeus a construir o terceiro templo. E como que os judeus estavam alegres no mundo todo, voltando. Começou a obra, a construção, mas houve um terremoto. Jeová, o Criador, enviou um terremoto e impediu a construção do terceiro templo. Você viu um terremoto agora em Mianmar. De Mianmar atingiu a Tailândia, né? 7,7. Os templos, os prédios, as casas, tudo desabando, sendo demolidas. Até os templos dos budistas. Eu fiquei pensando, um terremoto desse acontecer nos Estados Unidos, hein? Quem disse que os Estados Unidos está livre? Um terremoto desse acontecer na Europa, aqui no Brasil. Tanto pecado. Pecado enchendo a taça. A taça dos amorreus precisa transbordar para o juízo vir, a taça do pecado das nações. Precisa transbordar para o juízo bater, cair. Quem sabe já está transbordando. Quando eu vejo um terremoto de 7,7 na escala Richter, em Mianmar, país de Mianmar, atingindo até o país da Tailândia, isso significa que o pecado já está sendo derramado da taça. A hora do juízo está chegando. E agora o Donald Trump está a dizer que Vladimir Putin está enrolando nele. Só agora? Ele não enrolou o John Biden, o segundo presidente católico, depois de John F. Kennedy? Trump soltou aí 9.000 documentos sobre a morte de John F. Kennedy para revelar o motivo do assassínio de John F. Kennedy, mas William Branham disse que Kennedy foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos. Antes do fim, teria um segundo presidente católico, John Biden, e teve.
Já cumpriu a profecia, está na era de Laodiceia, sétima era, a qual William Branham pregou, né? De olho no Gog. Eu já disse aqui que o Gog, a Rússia não vai querer ir contra Israel. Tem até acordo com Israel, né? A Rússia com bases militares na Líbia, na Síria, no Sudão, enchendo de bases militares no Oriente Médio. E tem acordo com Israel. Mas a Bíblia diz que Jeová vai colocar pões no queixo lá do Gog da Rússia e vai puxar aí. Porque a Rússia não vai querer ir? É porque a Rússia não é um país muçulmano. É um país cristão. Pertence ao cristianismo. Porém não é o cristianismo de Roma. É do patriarca Cirilo lá, o cristianismo ortodoxo, né? É diferente do cristianismo romano, né? Mas ela irá. O Gog, ele irá, o Gog irá, o líder do Gog irá. O Vladimir Putin vai morrer em breve, disse o Zelensky. E ontem houve uma explosão lá perto do Kremlin de uma limusine do presidente russo. O Zelensky disse que ele vai morrer, o presidente da Ucrânia disse que ele vai morrer em breve, mas não explicou como, né? Eu já disse aqui que num sonho eu estava cortando o cabelo do Putin, eu vi que eu cortei o cabelo dele errado. Porém eu vi aquele Dmitry Medvedev, que já foi presidente, uma vez na Rússia, com o cabelo todo arrepiado assim. Agora o que será que vai fazer o cabelo do Dmitry Medvedev, que é outro líder russo, não? Se o Putin morresse, é muito provável que ele assumiria aquilo ali. Mas o que fará o cabelo dele arrepiar todo? Eu venho pregando, eu estou aqui com Ezequiel 39, né? Eu disse que Ezequiel 38 fala aqui, ó, que o Gog, a Rússia vem com o Gog na terra de Magog, príncipe e cabeça de Meseque e Tubal. Eu vejo o pregador pregando que o Meseque e o Tubal, Bet-Togarma, Meseque, Tubal, Bet-Togarma é a Turquia, né? Do Recep Tayyip Erdogan. E eu já disse que o nome Erdogan em turco tem o 666, né? Hoje na Terra é o único líder mundial. Tem mais de 20 anos que está no poder na Turquia. A Turquia está em convulsão, porque o Erdogan mandou prender o prefeito de Istambul, já colocou mais de 1000 pessoas na cadeia e milhões estão indo nas ruas da Turquia, né, protestar contra o Erdogan. E eu não digo que ele será a besta, mas é meio estranho, né, porque o nome dele em letras turcas, Erdogan, dá exatamente 666, então é para ficar de olho. Até porque o governo dele, do Erdogan, há mais de 20 anos no poder, desde 2003, não é um governo civil. Esse prefeito de Istambul, se ele ganhasse a eleição do Erdogan, que é 666, na Turquia, seria um governo civil. Porém, o Erdogan, ele é um governo islâmico. Não viu o que ele disse ontem, pedindo a Allah Akbar, né, o grande, para destruir Israel? Só que ele amaldiçoou Israel, né? Diz que vai invadir Israel. É possível haver uma guerra entre Turquia e Israel? Claro que é. Nós estamos na hora do fim. Erdogan joga um jogo duplo com a Ásia e o Oriente Médio. Veja que o Bashar al-Assad, a família al-Assad, os alauítas que tinham 50 anos no poder da Síria, quem derrubou lá pro Jolani tomar o poder lá, o presidente interino, foi o exército, as armas e a inteligência turca. Idlib, Alepo, né? Se você for lá, a internet é russa. Russa não, perdão, é turca, né? A Turquia já tem a Síria na mão, então ela está a um passo, porque a Síria faz fronteira com Israel. A Turquia está a um passo de invadir Israel, de ter uma guerra com Israel. E todo mundo islâmico clama por isso, para o Erdogan juntar o exército, não só turco, mas de todo o Islã, todo mundo islâmico, todo mundo muçulmano, que é mais de 2 bilhões, né? E invadir Israel. E ele é religioso, ele é islâmico. O Erdogan. E a Turquia, de acordo com o Apocalipse
2, versículo 13, é onde é o trono do dragão. O dragão, a antiga serpente, Satanás. Satanás, que controla o judaísmo, sinagogas, judeus. Satanás, que controla as igrejas católicas, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais e neopentecostais. Satanás, que controla o Islã, as mesquitas, que usa o Corão, os imãs, e o Islã espera o Al-Dahal, que é o anticristo. O Islã espera Isha, que é Jesus. O Islã espera Al-Mahdi, que é o Messias, lá o Salvador do Islã. E a religião está no meio. E o dragão dará o seu trono à besta, que vem com 7 cabeças, né? Primeiro o Egito, segundo os impérios, né? Os reinos. Segundo a Síria dos Senaqueribe, né? Do rei Salgã. Depois, os 4 reinos, você bota aí, coloca aí, que Daniel viu lá no capítulo 2, capítulo 7, Babilônia, cabeça de ouro, Medos persas, os peitos e os braços de prata, grego, a Grécia, o ventre e as coxas de bronze, e o 6º império, Roma, com 2 pernas de ferro, e Daniel vê no final da visão 10 dedos. 10 dedos misturado com barro e ferro, os pés, 10 dedos. Esses 10 reis têm que vir. Kaku disse que era a Hungria, a Polônia, a Alemanha, a Rússia. Cita 10 países da Europa aí, a Áustria. Kaku disse isso. E eles comeram a carne da Igreja Católica, grande prostituta? E eles tornaram a Igreja Católica nua, desolada? Eles fizeram isso? Odiaram a Igreja Católica? Esses 10 países que o Kaku cita aí no livro dele, Kaku 4, não sei se ele apagou, talvez não, acho que não. Esses 10 reis ainda virão. A Bíblia diz no Apocalipse capítulo 17, acho que é o 11, 12. Esses 10 reis vêm junto com a besta e vai odiar a grande prostituta, a Igreja Romana, vai tornar a Igreja Romana a grande prostituta desolada, torná-la nua, vai comer as carnes da grande prostituta da Igreja Católica e vai queimá-la no fogo. Isso é o Islã. A besta vem fora da Igreja Católica, não é um papa. Eu já preguei isso aqui, gente. Não é um papa. Ele vem, a besta, essa primeira besta com 7 cabeças, vem num cavalo esverdeado. Está aqui na minha Bíblia de Jerusalém, Apocalipse 6:8. É um cavalo esverdeado, não é amarelo. Como pregou William Branham usando a Bíblia King James, do rei Eduardo da Escócia. Ele usava King James, usava Scofield. Eu uso a Bíblia lá de Israel, de Jerusalém. Você diz é católica, pouco importa. Mas é a Bíblia de Jerusalém. Mas aí tem Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2, Eclesiastes, Sabedoria de Salomão. Aí tem Baruque, mas é real. Até hoje lá, Macabeus 1 e 2, Israel faz a festa do Hanukkah lá. Quando só tinha azeite para um dia no menorá lá, nas 7 lâmpadas, no candelabro. E o azeite de um dia durou 8 dias. Eles fazem a festa de 8 dias do Hanukkah. Todo ano em Israel. Eles fazem isso. Então, Macabeus 1 e 2 é verdadeiro. Simplesmente é verdadeiro. Então, aqui diz o texto que o Gog, príncipe, que ele é cabeça de Meseque e de Tubal, não? Gog, príncipe e cabeça de Meseque e Tubal. No momento não vemos Erdogan, Turquia, se submeter a Gog, Rússia, não? Nós vemos 2 poderes aí, que o Erdogan está comprando o F-400 da Rússia e o F-35 dos Estados Unidos. Ele compra armamento de Moscou e da América. Ele joga com Vladimir Putin, porque houve lá sabotagem lá no Nord Stream, o gás que ia da Rússia para a Alemanha, destruíram, né, a ligação lá,
a encanação. O Zelensky fechou o gás que passava da Rússia para a Europa. E a Rússia hoje só tem o Turco Stream da Turquia, né? Então o gás russo passa pela Turquia. O Erdogan está ganhando muito dinheiro, né? Com isso, né? Além de que há um estreito lá do Mar Negro que une com o Mar Mediterrâneo que vai para Israel. Acho que só o ano passado passou 39 mil, né, navios da Rússia, né? E o Erdogan está fazendo um canal na Turquia com o Mar Mediterrâneo. No entanto, o Donald Trump quer evacuar, tirar os 2 milhões de Gaza, porque tem uma reserva de gás gigantesca dentro de Gaza, e Donald Trump quer trazer as mercadorias da Índia via Arábia Saudita, Gaza, Israel, e cruza o Mediterrâneo e vai para a Europa. O Erdogan não gostou disso. Nem o Egito, né? O canal de Suez no Mar Vermelho. Isso ia acabar com o canal de Suez e com a ideia do Erdogan que está fazendo um canal da Turquia com o Mar Mediterrâneo, né? Embora a Turquia já tenha águas ali que ligam com o Mar Mediterrâneo. Tudo isso porque Donald Trump quer fazer a Índia, que é do BRICS, Índia é do BRICS, se desligar da China. Como essa falsa amizade entre Donald Trump e Vladimir Putin é para tentar desligar a Rússia da China. O BRICS, eu já expliquei isso aqui, tudinho. Sobre esses impérios. O sexto império é Roma, porque Yehoanã fala que vem o 8º rei. Né? Diz que 5 caíram, um existe, que é o sexto, era Nero, Roma. Ainda virá outro e durará pouco tempo. E um desses 7 impérios vai ser o 8º rei, a besta, que existia e que vai subir do abismo e que vai reinar por 42 meses, pouco tempo. Apocalipse 13 diz isso. Essa besta que vem do mar tem 7 cabeças, 10 chifres. São os 10 reis que vão receber o poder por 1 hora e vai dar todo o poder e autoridade à besta. A besta, ela vem do norte de Israel. Daniel 8:9 diz que é um pequeno chifre, né? Quer dizer, não é uma superpotência como Gog, Rússia, como a China, como os Estados Unidos do Donald Trump, a China do Xi Jinping e o Gog, a Rússia do Vladimir Putin. Porém, quando esse 8º rei vier, esse pequeno chifre vier, diz a Bíblia que ele vai arrancar 3 cabeças. Ele vai governar com 7, né? Vai arrancar 3 cabeças. Então, o pequeno chifre não é uma superpotência, mas vai crescer muito. Daniel 8:9 para o Oriente, para o Sul, que é o Egito, né? Vai tomar o Egito e vai entrar na terra gloriosa, na terra famosa, vai tomar Israel, vai invadir Israel. Porque o terceiro tempo tem que vir, porque Paulo diz que o antimachias, você fala anticristo, o filho da perdição, e na 1:11 diz que ele sai da Síria, a antiga Babilônia. E de Nimrod vem Cush. O pai de Nimrod é Cush. E o pai de Cush é Cã, lá dentro da Arca de Noé, onde Mambrano diz, vamos seguir o Cã. É daí que vai vir essa raça da serpente. Eu lhe pergunto, qual é a religião mais mortal, mortífera da terra? É o judaísmo? Com sinagoga e a Torá? Qual é a religião mais mortal e mortífera da terra? É o cristianismo? Católicos, protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais com igrejas e a Bíblia? Qual é a religião mais mortal e mortífera da terra? É o Islã ou é o Corão? Claro que é o Islã. Porque a Bíblia diz que no reinado da besta, 42 meses, quem não adorar a besta, a imagem da besta, não receber o sinal, a marca da besta, ou o número da besta, que é o número de um homem, né? Vai morrer decapitado. É o Islã que decapita. Maomé não cortou mais de 900 pescoços de judeus e judim numa tarde. O Corão diz, o rio ficou sangrento de tanto pescoço. Mas Ismael não é irmão de Isaac, Isaac não é irmão de Ismael, mas não tem como unir aí, cruzar, fazer a paz.
Na verdade, vai surgir um príncipe. Daniel 9:27. E ele fará um acordo com muitos por uma semana, 7 anos. Na metade da semana, ele quebrará o acordo e ele colocará o terror, a abominação sobre a nave do templo. Não existe templo em Israel hoje, mas vai existir. Quando der 1335 dias, lê Daniel 12:11, 12:12. A abominação vai ser removida. Então o terceiro templo vai ser construído. Mas para acontecer o fim da graça para as nações, das 7 eras para os gentios, e começar esses 3 últimos anos e meio que resta para os judeus das 70 semanas de Daniel. Para os judeus resta 3 anos e meio. Para o antimachia, 7 anos, porque ele vai ter 3 anos e meio. Um acordo com muitos, não fala com o mundo todo, com todas as nações, 196 nações da ONU, não, fala com muitos. E na metade, 3 anos e meio, quebra o acordo e põe a abominação. O Erdogan tem um 666, tem que ficar de olho nele, eu não sei se ele é. Tem característica, né? Porque Daniel disse que esse chifre pequeno, ele abre a boca para falar insolências, blasfêmias contra o Kadosh, o Criador Yehová, contra o povo. Não vê o Erdogan abrindo a boca, pedindo, suplicando para Alá, o Deus do Islã, destruir Israel e amaldiçoando Israel? Ele tem característica. Se é ou não, eu não sei. O tempo vai provar. O tempo vai provar, não? Mas que ele tem um 66 no nome dele, tem. Eu não vejo 66 no nome do Elon Musk, no nome do Donald Trump. Trump quer dizer tambor, não é trombeta. Tambor, eu não vejo 66 no nome do Bill Gates, no nome do Volodymyr Zelensky, do Benjamin Netanyahu. Mas o Erdogan tem. E o Erdogan está onde a Bíblia diz que é o trono de Satanás. Se não for Erdogan, essa coisa vem de Nínive. Nínive hoje é Mossul, no Iraque. O Iraque é a antiga Babilônia. O profeta Naum diz que ele já saiu. Já saiu o assírio, né? Já saiu de Nínive. O filho de Cã. Cã já saiu de Nínive. Tá por aí. Tá por aí. O mundo tá chegando ao seu fim. Então, Gog, filho do homem, Ezequiel, volta o teu rosto para Gog, na terra de Magog, principal cabeça de Mosok, Tubal, profetiza contra ele, dizendo, assim fala Yehová, eis que estou contra ti, Gog, príncipe e cabeça de Mosok e Tubal, far-te-ei mudar de rumo, porei arpões no teu queixo, para puxar, porque a Rússia crê em Jesus, crê na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, nas 3 pessoas distintas. A Rússia crê na igreja, nos 12 apóstolos. A Rússia crê no Evangelho. Você não vê o Vladimir Putin todo ano batizando na igreja ortodoxa para perdoar os pecados, entrando na água gelada, para perdoar os pecados de cada ano de vida. Os russos fazem isso. Porei arpões no queixo do Gog, far-te-ei e farei com que saias com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos eles magnificamente equipados, uma grande assembleia, toda ela trazendo pavês, escudo, manejando a espada, com eles aí a Pérsia, o Irã, Cuxa, Etiópia, na África do Norte, Fute, a Líbia, na África do Norte, todos trazendo escudos e capacete. Gomer, com todas as suas tropas. Quem é Gomer? Pregador mensageiro André Luiz. Dizem que é Alemanha, mas eu não posso afirmar, não? Beto Togarma. Quem é Beto Togarma? Eu disse que tem gente que diz que é a Turquia. Togarma, diz que Mesec é a Turquia, Tubal é a Turquia. Também não posso afirmar. Porque a Turquia, ela não se submete ao Donald Trump dos Estados Unidos e nem ao Vladimir Putin da Rússia. A Turquia é independente. A Turquia, Erdogan quer virar um sultão, quer reviver o Império Otomano, que durou 600 anos
que derrotou a perna da estátua do rei Nabucodonosor no Oriente, lá, Constantinopla, lá, Constantino o nome, em 1400 e tanto lá. E depois do otomano veio o Império Britânico, né? Durou 400 anos. Depois do britânico veio os Estados Unidos. Dentro do Império dos Estados Unidos, nós estamos vendo aí a Liga das Nações, a ONU e o BRICS. Vai vir do BRICS? Eu acho que não. Eu acho que os 10 reis e a besta ainda vai vir depois do BRICS. Porque a guerra do Gog é contra Israel. Porém, os 10 reis e a besta, que vai odiar a grande prostituta da Igreja Católica, torná-la desolada, nua, comer as carnes dela e queimar a Igreja Católica no fogo, a Bíblia diz que a besta e os 10 reis vão contra o Cordeiro. Então tem duas guerras. Ezequiel 38, 39 contra Israel, a nação de Israel, e Apocalipse 16, quando as águas do rio Eufrates se secam. E os reis do Oriente vão ao lugar junto com a besta, a um lugar chamado Armagedon, lutar contra o Cordeiro. Presta atenção no que eu estou a pregar. Ezequiel 38, 39 é contra a nação de Israel. Apocalipse 16, as águas, a sexta taça, caindo sobre as águas do rio Eufrates, que nasce na Turquia. Agora eu sei que até o rio Tigre também está lá na Turquia, né? Passando pelo Iraque, o Eufrates, o grande Eufrates, nasce na Turquia, nascente dele, e ele vai secar na sexta taça do Apocalipse 16 para a passagem dos reis do Oriente. Quem sabe esses 10 reis que dará o poder à besta, porque eles vão a um lugar chamado Armagedon, e da boca do dragão, Turquia, trono do dragão, sai um espírito de sapo. Da boca da besta, o cavaleiro chamado morte do cavalo esverdeado, sairá um espírito de sapo. Da boca do falso profeta, a segunda besta de Apocalipse 11, um paranormal que virá do Oriente, fará milagres, sinais, potentes, maravilhas, fará até fogo cair do céu. É esse que vai fazer milagre, sinais, diante da primeira besta do mar, a segunda besta da terra, o falso profeta, e fará então com que crie uma imagem à primeira besta e marque. Quem não receber a marca não poderá comprar, vender, também vai morrer, diz a Bíblia. Está vindo do Oriente Médio. Onde está o trono de Satanás? Na Turquia. Oriente Médio. De onde vem a besta? Do Oriente Médio. Montada num cavalo esverdeado, a cor do Islã. Como é a cor verde, está aí na bandeira da Palestina, verde da Arábia Saudita, do mundo árabe. É a cor do Islã. E o falso profeta, ele vai se levantar. É um paranormal. As igrejas não querem ver milagre? Vocês vão ver milagre, muito em breve. Um paranormal vai se levantar no Oriente Médio lá e vai fazer milagre, a torta e a direita, e aí vai convencer, porque diante de milagre, o povo já abandonou a Bíblia. Quando vier o milagreiro, aí que não vai lembrar mais da Bíblia, já não lembra da Bíblia. O Valdemiro, que não faz fogo cair do céu, não tem o poder que Jones e Jambre, o Edir Macedo, não tem esse poder, o R.S. Soares, nem o Cacu Felipe, de fazer um pau seco, uma vara seca virar uma serpente, como Jones e Jambre fizeram. As águas do rio Nilo no Egito virar sangue. Jones e Jambre fizeram isso. Nem Cacu Felipe, nem Benihim, nem Edir Macedo, nem Valdomiro Santiago, nem Marco Feliciano tem esse poder. Eles têm o poder aí de jogar um palitozinho, dar um soprinho, derrubar. Mas o paranormal vai vir. Esse vai fazer fogo cair do céu. Então, com esses falsos profetinhas, já esqueceram a Bíblia, e quando o falso profetão, a segunda besta vier, o paranormal vier, aí é que não vai lembrar da Bíblia mesmo mais. Ele vai descansar na sombra do antimachia, a primeira besta, que vem com 7 cabeças, 10 chifres, não se levantou. Mas o BRICS é a Rússia, a China, a África do Sul, o Brasil e a Índia. Mas vai ver quantos países tem no BRICS hoje. Outro dia entrou, foi 13, né? Ainda não é os 10 reis. Vai ver quantos países tem na ONU. 196, quase 200. A Liga das Nações desapareceu. Talvez depois da Liga das Nações, da ONU e do BRICS,
vai ser a hora desses 10 reis se levantarem para darem o poder à besta, que virá com 10 chifres, que parecerá uma pantera, um leopardo, terá pés de urso. E disse que essa besta também terá mandíbula e boca de leão. Veja lá. E o dragão lhe dará o seu trono, é na Turquia lá. Pérgamo, hoje a atual cidade de Bergamo, é o trono do dragão. Agora veja lá. Não diz que essa segunda besta, Apocalipse 13, 1 em diante, não diz que ela não tem nada de ferro e de bronze. O ferro é Roma. Tá vendo que a besta não tem nada a ver com o Império Romano? Tem a ver com a Babilônia! Mandíbula e boca de leão, Babilônia! Assíria, Nínive, rei Nabucodonosor, Iraque, boca e mandíbula de leão, Babilônia. Vai ver quem é o leopardo na Bíblia. Vai ver quem é o urso na Bíblia. E Roma é o ferro. Diz que essa besta não tem ferro. Já li direitinho a Bíblia, não vi ferro nela. Dentes de ferro, garras de bronze, como é o Império Romano, o quarto animal, que é Roma, ele tinha características gregas, garras de bronze e dentes de ferro. Roma triturava tudo. Porém, esse 8º rei, que será um dos 7 reinos, ainda falta vir o 7º, que vai durar pouco tempo. É muito provável que o 7º, que vai durar pouco tempo, seja o 8º rei, porque uma das 7 cabeças será o 8º rei. Durará pouco tempo o 7, pode ser que seja. Essa besta parece uma pantera, um leopardo, pés de urso, boca e mandíbula de leão. Já está dizendo que tem características da Babilônia. E o dragão na Turquia lhe dará o seu trono. Estou pregando Bíblia, gente. E eu estava vendo a pregação do pastor Edmar, 14/6/2006, aqui no Tabernáculo Goiânia. Eu estava vendo o vídeo, né? Vai fazer 19 anos que ele pregou profecia. Ele pregou Daniel 11 e ele pregou Ezequiel 38, 39, aqui no Tabernáculo do Joaquim Gonçalves, em Goiânia. Naquela manhã eu tinha pregado sobre evangelismo. Passa a Macedônia e nos ajuda, né? De noite o pastor Edmar desfez, borrou, apagou a minha pregação. Mas mesmo assim, eu via ele como um grande pregador, o maior pregador. Pregava muito maior do que o Luiz Mendes, o César Augusto, Luiz Mendes de Araçatuba, César Augusto. Edmar parecia um trovão, um relâmpago pregando, né? Mas ele morreu. Então ele pregou, e eu fui ver a pregação dele sobre Rei do Norte, Rei do Sul, Estados Unidos, o Gog. Na pregação dele ele diz que o Togarma é a Espanha, o Gomer é a Alemanha e Tarsis é a Polônia. A Polônia hoje é contra o Gog, né? A Polônia está fazendo um exército de 1 milhão de gente polonês, né? Contra a Rússia, para a Rússia não invadir, porque a Polônia é vizinha à Ucrânia. A Polônia também diz que vai desenvolver bomba nuclear, né? A Polônia está se armando até os dentes. Ali, vizinha a Bielorrússia, e vizinha a Rússia e vizinha a Ucrânia. A Polônia tem medo de ser o próximo país que o GOC vai invadir. Então Edmar dizia que Togarma é a Espanha, Gomer, pastor Edmar falecido aí de Uberlândia, Gomer é a Alemanha, Tarsis a Polônia, né? É isso mesmo? Eu não sei. Ele dizia que Jafé, o Gog, a Rússia é o Gog. Ele acertou, também a Mambrana já tinha dito. Edmar seguia a mensagem de Mambrana. Como eu também fui seguidor da mensagem de Mambrana, e eu não desprezo a mensagem de William Branham até hoje. Só que eu estou trazendo o Evangelho de Paulo. Já preguei 590 mandamentos, tem vídeo aí, ó. 590 mandamentos que Paulo trouxe e é desobedecido hoje. Eu acredito na mensagem de Mambrana, só que ela foi para o século XX para a tarde. Mambrana era mensageiro do entardecer. Porém, eu acredito hoje, simbar no espanhol, né? Porém, creio que hoje é hora de pregar o evangelho puro do apóstolo Shaul, do apóstolo Paulo, né? O Edmar dizia na pregação dele que o rei do sul poderia ser o mundo árabe, né? Eu digo a vocês que até hoje eu não sei quem é o rei do sul, eu não sei ainda. Estou sendo sincero.
Se eu soubesse quem é o rei do sul, eu diria quem é o rei do sul. No Velho Testamento, o rei do sul era o Egito, Mizraim. E o rei do norte era a Síria do antigo Epifânio. Porém, hoje, na atualidade, o Criador disse ao William Branham que o rei do norte não é a Síria, mas do antigo Epifânio. É a Rússia, o Gog. É a Rússia, né? Vê que mudou? Então, quem seria o rei do sul? Não é o Egito. E outra coisa, a Bíblia diz que ele, o antimachia, vai se levantar lá no Oriente Médio. Na minha Bíblia aqui ficou claro, né? Que o rei do sul vai lutar contra ele, contra o antimachia. Muitos dizem que é os Estados Unidos. O antimachia, esse personagem ainda não apareceu. Quando ele aparecer, o rei do sul vai lutar contra ele. E diz que o rei do norte, que é a Rússia, também vai lutar contra ele. Pode haver uma guerra entre o Gog, a Rússia, contra esse personagem que vai se levantar na Turquia? Claro que pode. A Turquia não concorda com Moscou. A Turquia até apoia a Ucrânia hoje. A Turquia quer enviar exército de paz para a Ucrânia. A Turquia é o segundo maior exército da OTAN depois dos Estados Unidos. A Turquia, o Erdogan, ele é independente. Ele não abaixa a cabeça para o Putin de Moscou, da Rússia, e não abaixa a cabeça para o Donald Trump dos Estados Unidos. Tanto o Putin como o Trump admira Erdogan porque eles dizem, esse homem é inteligente demais. Veja, todo o óleo, petróleo russo, hoje está nas mãos do Erdogan, porque só a Turquia tem um Turk Stream, aquela canalização de onde passa o gás russo pela Turquia. É claro que a Turquia está recebendo muito dinheiro, né? Rubro, né? Dos russos, e vai para a Europa. E quando a Síria caiu, os Estados Unidos têm uma base militar na Síria com 5.000 homens. E a Síria aí do Jolani recebeu o apoio da Turquia, que tem um exército de mais de 300 mil pessoas. O Donald Trump recuou, mandou os soldadinhos americanos ficar quietos, porque era a mão do Erdogan, a mãozona do Erdogan tomando a Síria. E a Bíblia diz que quando o antimachia vier, o rei do norte, a Rússia, vai lutar contra ele. Isso aqui é que eu me difiro. Eu fico diferente do pastor Edmar. Porque a Bíblia diz que ele, o antimachia, vai entrar nas terras do rei do norte. Vai penetrar nas terras do rei do norte, vai passar por elas, vai transbordar as terras da Rússia, vai atravessar elas. Aí depois é que ele vai invadir Israel. Ou seja, é um personagem forte. O antimachia não é pouca coisa não. Porque o rei do sul vai vir contra ele e ele vai ganhar do rei do sul. Se é os Estados Unidos ou não, eu não sei. O rei do norte, a Rússia, vai vir contra ele. O antimachia, ele é tão forte que ele vai ganhar da Rússia. Ele vai entrar nas terras da Rússia. Ele é tão forte que diz a Bíblia que ele vai entrar no país glorioso, na terra gloriosa, na terra formosa de Israel, e vai tomar Israel. O único personagem que vai derrotar esse antimachia, sabe quem é? É um mais forte do que ele. Quem é? O grande príncipe Miguel. E vai se levantar a favor dos 144 mil, os que tem, o povo de Israel que tem o nome escrito no livro da vida, e é ele que vai derrotar o antimachia. Só Miguel, o grande príncipe, pode derrotar esse personagem que está vindo. Nem o rei do sul vai dar conta dele, nem o rei do norte, a Rússia vai dar conta dele, nem Israel com bomba atômica vai dar conta dele. Ele vai estender as mãos e vai tomar o Egito, ele. E diz que ele vai tomar outras terras. O Edmar prega que quem vai tomar outras terras, varrer muitas nações, é os Estados Unidos. Eu não vejo o quarto cavalo, chamado Morte, esse cavaleiro, montado num cavalo esverdeado, vindo dos Estados Unidos, não. Rumores do norte. Aí o Edmar pregou que tem dois norte. A América do Norte e o outro norte, que é o rei do norte, o Gog, né? Ele prega dois nortes, o Edmar. Minha pregação é diferente do pastor Edmar, que eu admirava muito aí no tabernáculo, né?
Depois o Edmar diz assim: essa segunda besta, os Estados Unidos, está fazendo a obra para a primeira besta do Vaticano. Aí eu discordo do pastor Edmar. Nem a primeira besta é o Vaticano. A primeira besta tem 7 cabeças, 10 chifres. Isso vem do Oriente, do norte de Israel. A primeira besta não é o Vaticano. Não tem ferro nela, gente. Ferro é Roma. A primeira besta que sobe das águas, que é povos, multidões, nações, tem 7 cabeças, 10 chifres, parece uma pantera, um leopardo, pés de urso, boca e mandíbula de leão, e o dragão na Turquia lhe dará seu trono. Não tem ferro, Roma. Tem nada a ver com o que William Branham pregou. William Branham pregou bem. Porém, hoje eu estou pregando do jeitinho que a Bíblia diz. Não é o Vaticano a primeira besta, não é os Estados Unidos a segunda besta. Mas a irmã Branham pregou que fogo cair do céu é a bomba atômica lá de Hiroshima e Nagasaki. Gente, a Rússia e a China hoje tem mais bomba atômica do que os Estados Unidos. E tem 5 mil bombas atômicas, tinha 30 mil, desativou 25 mil, tem 5 mil bombas atômicas, a Rússia tem 5 mil bombas atômicas, mas vai ver quantas mil bombas atômicas tem a China, sem falar da Coreia do Norte. Então não é bomba atômica. Essa segunda besta é um homem de carne e osso, é um paranormal. Leia Apocalipse 19, na guerra do Armagedon, a Bíblia diz que tanto a besta como o falso profeta, a primeira besta e a segunda besta, os dois foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Os dois. Não é um país, é 2 homens. A primeira besta é um homem, a segunda besta é um paranormal, é um homem de carne e osso. Antes do irmão Branham pregar que era os Estados Unidos, a segunda besta, os adventistas já pregam isso. Já pregavam antes de William Branham. Eu estou pregando diferente dos adventistas. Eu respeito muito William Branham. Mas eu não estou a pregar que a primeira besta é o Vaticano. Não. É um assírio. Vem de Nínive. Leia na 1:10. O homem do pecado da iniquidade vem do Oriente. Tem nada a ver com Roma, nem ferro. A primeira besta tem aparência de pantera, leopardo, pés de urso, boca e mandíbula de leão. Não fala de ferro, Roma. Mas o Edmar pregou. A segunda besta dos Estados Unidos está fazendo o trabalho para a primeira besta do Vaticano, procurando derrubar comunistas, que porão fogo nela. Não está escrito isso, não. Quem vai botar fogo nela, queimar ela na chama, é a besta e 10 reis. Isso aí é o mundo islâmico. É o mundo islâmico, muçulmano, composto de sunita, Arábia Saudita, palestinos, Kuwait, Emirados Árabes, Catar. É o mundo sunita. Mas não é só sunita, também é turco. Os turcos são muçulmanos. Também é alauíta. Na Síria são muçulmanos. Também é curdo. Os curdos, 35 milhões de curdos na Síria, são muçulmanos. Também é xiita. Não é só o Irã, a Pérsia que é xiita. Há xiitas em todo lugar no mundo muçulmano. E muçulmano não é só árabe, turco, curdo, alauíta e outras tribos. Muita gente é europeu e é convertido ao Islã, é muçulmano. Muita gente é brasileiro e é convertido ao Islã, é muçulmano. Então, o mundo muçulmano, além de ser daquelas raças lá de Ismael, e tribos, e turcos, também é gente do mundo todo. Quem vai colocar fogo nela não vai ser os comunistas, o próprio Papa Francisco é da esquerda. Autorizou padres gays dirigir igreja católica desde que não faça sexo. É alinhado com o PT aqui no Brasil, a Igreja Romana. Bem que o Donald Trump queria tirar o Papa Francisco e colocar um Papa de direita, né? E o Vaticano tem direita, tem esquerda, tem jesuíta, tem Opus Dei, tem todo tipo de organização dentro do Vaticano. E mesmo o Vaticano hoje, Roma está nos acordos de Abraão, nos Emirados Árabes Unidos e em Dubai. Lá não tem uma mesquita para judeus funcionando com a Torá. Lá não tem uma igreja, e o Francisco captou a ideia, funcionando com a Bíblia.
Lá nos Emirados Unidos, em Dubai, não tem uma mesquita? Tudo junto, tudo no mesmo lugar, funcionando com o Alcorão, com o imã, o líder da mesquita. Não é a ideia do Jared Kushner, genro do Trump, que é judeu, como também não é a ideia do Jared Kushner tirar 2 milhões de Gaza e fazer Gaza uma Riviera, um resort cheio de clube, mulher pelada, cassino. Então eu estou mostrando aqui que minha pregação é bem diferente da do pastor Edmar. De 14/6/2006, embora ele desfez da minha pregação, na frente dos obreiros de Goiânia, do Brasil, eu tive coragem de ir lá e pegar na mão dele, que eu admirava ele como pregador. Mas eu não tenho que concordar com ele em tudo que ele pregou. Hoje eu não concordo, embora eu respeito e acredito que Mombrano foi o mensageiro da tarde, embora respeitando Mombrano, eu não concordo com tudo que o William Branham pregou. Nem tudo que o William Branham pregou, concordo. Agora, tudo que Paulo, Shaul, nas 14 cartas pregou, a mulher usar o véu em público, no supermercado, é sinal dos anjos, 1 Coríntios 11:10, mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Sem o véu é uma mulher insubmissa. Suplício Galo, no tempo do Império Romano, deu carta de divórcio à sua mulher porque ela se atreveu a sair na rua sem o véu. Ele deu divórcio para ela. O Mombrano pregou que se a mulher cortar o cabelo, ela desonra seu marido, sua cabeça, e o marido, se não der divórcio à sua mulher, é o marido. No entanto, Paulo não disse que se a mulher cortar o cabelo, ela desonra o marido. Se a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, 4 e 5, é uma vergonha. Mas o que desonra o marido é a mulher não pôr o véu, recusar usar o véu no supermercado, na praça, no ônibus. Tá vendo que eu prego diferente? O William Branham pregou uma coisa e eu prego outra. Eu não recebo dízimo. Eu não estou preso a nenhum dogma, credo, RI, regulamento interno, a normas, estatutos. Eu me lembro que em 95 eu ia ser consagrado a presbítero aqui na Assembleia de Deus Forma em Goiânia, e eu recusei. Fiz o curso de presbítero, terminei, e o secretário da Assembleia de Deus disse assim: agora vá na secretaria, pega o estatuto da Assembleia de Deus. E se nós pegar algum de vocês presbíteros, vão ser consagrados pregando fora do estatuto, vocês vão se ver conosco. Eu nem peguei o estatuto. Eu fiz foi ir no Tabernáculo da Fé em 95. Ao invés de ser presbítero, eu escolhi ser batizado em nome de Jesus Cristo. Aí no Tabernáculo da Fé, saudoso pastor Elias, vice-pastor do pastor Joaquim, me batizou. Mas hoje eu prego que o batismo em água é em nome de Yahushua Mashiach. E hoje eu não prego dízimo, eu não recebo dinheiro de ninguém. Eu prego aqui gratuitamente, porque eu amo pregar, eu gosto de pregar. Portanto, eu não estou preso, como o Paulo Júnior estava preso à Igreja Aliança do Calvário, né? Era tido como um dos 10 maiores pregadores do Brasil, junto com Caio Fábio, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, Marco Feliciano, e a igreja do Paulo Júnior, lá em Franca, São Paulo, demitiu ele. Antes tinha advertido lá o conselho da Igreja Aliança do Calvário: você fale manso. Vai tomar chá de camomila e falar manso. Não cita nome não. E ele não obedeceu. Agora eu ouço dizer que a Igreja Aliança do Calvário demitiu. Mas é claro que vai demitir porque paga salário, tem que pregar debaixo da igreja, da autoridade da igreja, do conselho, do conselho da igreja, do sindicato da igreja, do conselho deliberativo da igreja, dos tesoureiros que paga salário, do secretário. Porém, eu não estou submisso a nenhuma igreja. Eu não estou submisso nem à mensagem Mombrano, embora eu acredito na mensagem Mombrano. Acreditar é uma coisa, eu quero estar submisso ao Evangelho de Paulo, pregar o que Paulo pregou, o que Daniel pregou, livremente, para pregar a Bíblia como a Bíblia é. Não pode receber dízimo, não pode receber salário, senão a igreja amarra a sua boca, costura a sua boca, amordaça a sua boca, põe um cabresto na sua boca, pregador, para você virar um cavalo. Vai para a direita, a igreja diz, vai para a esquerda. E você tem que obedecer o cabresto.
Eu não tenho que obedecer a igreja nenhuma. Eu corto cabelo para sobreviver. Para comprar carne, arroz, feijão, comida, verdura. E é com o suor do meu rosto, eu estou fazendo com Paulo. Só assim eu tenho liberdade de pregar. Não, cortar o cabelo, rapar a cabeça. Quem rapava a cabeça era as prostitutas. É vergonhoso. A mulher cortar o cabelo e rapar a cabeça. Mas o que desonra é ela não pôr o véu em público. E a túnica? E esses 590 mandamentos que eu tenho pregado? E eu tenho quase certeza que as pessoas não creem. Eu só ouço incrédulo, dizendo que não crê, não vai obedecer. O problema é seu, não é meu não. Porém, simbargo, em espanhol, né? Simbargo, porém, eu creio que nós estamos no fim da última era de Laodiceia. A Keilah, comunidade keynesiana em hebraico, Keilah, comunidade keynesiana, congregação. A verdadeira começou não em Roma, mas em Jerusalém, em Atos 1, Atos 2, a descida de Rosh HaKodesh, o Espírito Santo, 120, subiu para 3.000 almas, depois subiu para 5.000 almas, e tudo era judeu e rudim. Tudo era judeu. Até lá em Atos 10, Kefas, que se chama de Pedro, e na casa do gentil centurião Cornélio, Atos 13, e Yehoshua, Mashiach, Rosh HaKodesh, Atos 9, levantou Paulo, para pregar as nações. E aí vimos que Andrônicos e Júnias, esses dois apóstolos, fundou a congregação keynesiana, Keilah, comunidade em Roma. Mas em Atos 18, Cláudio, o imperador romano, expulsou os judeus e Rudim de Roma, Áquila e Priscila, todo mundo. Quando caiu o decreto de Cláudio, os Rudim judeus voltou, tentaram fundar uma segunda Keilah, verdadeira congregação, segunda comunidade, né, keynesiana, congregação verdadeira. A primeira que apostatou, a igreja de Roma, os cristãos lá, esmagou a segunda tentativa, e aí vai casar com Constantino, lá no ano 325, concílio de Nicéia. E aí hoje está aí, depois do concílio do Vaticano II e muitos concílios da igreja romana, trazendo heresia, está aí o Vaticano hoje com Francisco, 1 bilhão, 400 milhões de católicos, só a igreja católica romana. E ela não tem nada a ver com essa de Atos 1, Atos 2, Atos 3, até Atos 10. Leia o livro de Atos, embora a sua Bíblia vai estar assim, em nome de Jesus. Isso aí é os tradutores católicos, protestantes, que transliteraram. Começou com Jerônimo, né? Os gregos transliteraram Yehoshua para Iezos, com letra O. Jerônimo, a pedido, ordem do Papa Damaso, no ano 392, arrancou a letra O e ficou Iesus. E Jean Jorge Tricino, embaixador da Igreja Católica Romana, no ano 1524, mudou a fonética do I, ele é o pai da letra J, e desde 1524 todo mundo chama Jesus. É um nome lá em latim, romano. Não é hebreu, o nome hebreu é Yehoshua, que tem Yod He Vav, YHW. Esse é o nome verdadeiro que salva. Voltou a ser pregado. Por isso que eu estou dizendo, Roma e o cristianismo protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, não tem nada a ver com aquele lá, comunidade, keynesiana, congregação. Primeira congregação em Jerusalém. Ali foi o início. Lá não existia divisão. Eles reuniam de casa em casa. Mesmo com Shaul Paulo, nas nações, a Keilah e a keynesiana era na casa de Nipa, Áquila e Priscila, Arquipo. Era nas casas, não tinha quatro paredes. Atos 17, 24, Shaul disse que Adonai, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Então as congregações eram nas casas, com os 12 apóstolos e com o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo. Né? Depois, quando Cláudio, Atos 18, expulsou os judeus, e então apostatou lá a congregação de Roma, e começou a fazer modificações. A igreja romana mudou tudo. Depois, em 1500, veio a igreja protestante com Martinho Lutero. Da luterana sai a calvinista, a zwingliana, a batista, a presbiteriana, as protestantes. Aí também mudou tudo. Herdou coisa do catolicismo, trindade, batismo de criança,
e veio mudando, inovando. Aí depois da protestante vem as pentecostais. Assembleia de Deus, quadrangular, e milhares, mudou tudo. O trabalho das igrejas é sempre abandonar a palavra escrita e criar dogmas, credo. Aí veio deuteropentecostais, Deus é amor, casa da bênção. Brasil para Cristo, mudou tudo. Por último agora, veio os neopentecostais. O que é a Igreja Universal do Edir Macedo? Mundial do Valdemiro Santiago, Internacional do R.R. Soares, Renascer do Esteve Hernandes, Luz para os Povos do Sinomar, o Videira do Aloísio, o Sara Nossa Terra do Rodovalho. O que essas 50 mil igrejas no Brasil tem a ver com a Querrilá, Queresian, Comunidade e Congregação do Livro de Atos? Nada. E os neopentecostais é o fim, é a terceira onda no Brasil. 1910, pentecostais, Daniel Beck no Navim, 1950, deuteropentecostal, 1970, 80, neopentecostal, universal e outras. Agora o que tem que vir? Agora é o fim. Agora o que tem que vir é a palavra original. É alguém pregando o evangelho de Paulo sem tirar um ponto, uma vírgula, um i. Um tio. É o que está acontecendo nesta hora. Até porque a mamba, você lê a mensagem Paradoxo de William Branham, estou terminando a pregação. O irmão Branham fala que a mamba ela aparece 2 vezes, né? E ela é o Cacu Felipe aí. Se você lesse a profecia de irmão Branham sobre a mamba, a visão que o irmão Branham teve desde as 3 da manhã até as 6 da manhã, vendo o ministério dessa mamba africana, a cobra mais mortífera do mundo. Leia lá para você ver, ela aparece 2 vezes. O 7º selo de William Branham não fez o Cacu desaparecer? O Cacu não disse que nessa segunda volta dele, antes ele saiu do Facebook, YouTube, mandou todo mundo apagar os vídeos e tudo, agora ele voltou. Ele não disse que um anjo, o anjo lá do Cacu de 24 de abril, não deu um caderno, um livro azul para ele? O Cacu nem sabe que ele está cumprindo profecia. O irmão Branham fala que ela vem na rodovia. E eu vi uma grande mamba africana numa rodovia. Vai viajar. Já começou na África do Sul. Diz que vai para o Zimbábue. Em dezembro diz que vai estar aqui no meu país, no Brasil. Será que ele chega aqui? Porque lê a visão da mamba africana. Ela vira vidro, o irmão Branham pisa naquilo, esmaga aquilo, sai uma fumaça azul. O livro azul, né? O Cacu, o profeta Cacu, o falso profeta, diz que recebeu o livro azul do anjo, é o passaporte para ele viajar agora, para fazer milagre. Né? Cacu só engana, desinformado. Cacu está cumprindo a profecia. E nessa visão da mamba, ela vem 2 vezes, ela já está na segunda viagem dela, na segunda etapa dela. O irmão Branham fala, leia lá no comecinho, é grande a visão. O irmão Branham disse que estava perto de Israel, perto do rio Jordão, Iordão. O irmão Branham disse que podia ouvir até um hino, passando perto das águas do Jordão. Então, essa mamba africana na África também tem a ver com o fim, é profecia do fim, porque a visão da mamba tem que se cumprir. O William Branham disse que a mamba estava tentando matar irmãos. Mas eu não conhecia esses irmãos, nunca tinha visto esses irmãos. Então isso era depois dos dias de William Branham. Era para o futuro. E já está acontecendo. Agora o interessante da visão é que quando a mamba aparece, o irmão Branham disse que estava perto do Rio Jordão, em Israel. Né? A única coisa a fazer nesta hora, para vencer ismo, para vencer a mamba africana, é ser sincero, seja mais sincero. O Criador pediu para William Branham. E eu acredito que é o que o Criador vai pedir para nós hoje. Seja mais sincero, leve o Evangelho de Paulo, a Bíblia, a sério. Não importa se sua mulher não crê, se suas filhas não crêem na Bíblia, se seus filhos não crêem na Bíblia, se eles zombam de você, porque você crê na Bíblia. Seja mais sincero do que você é, homem e mulher. Segue a Bíblia. Passarão os céus e a terra. Mateus 24:30. Disse o juiz dos vivos e dos mortos. Porém, minhas palavras não passarão. No final, o mundo vai ser julgado pela Bíblia. Eu tenho pregado isso.
Na visão da mamba, Mambrana vê o mapa de Israel, o mapa da Palestina. 3 da manhã, né? Olha o horário. 3 da manhã. Porém eu tenho pregado que o rápido é na meia-noite, porque à meia-noite a porta fecha, né? Na meia-noite tem o grito. Eis aí o esposo, sai-lhe ao seu encontro, sai da batista. Para vir a palavra de Deus, se chama Yehoshua Mashiach. Seu nome não é Jesus. Jesus é um Deus romano, Cristo é um Deus grego. Porém, Yehoshua Mashiach é o Deus verdadeiro em hebraico. Sai ao seu encontro, ao encontro do esposo, sai da Assembleia de Deus. Isso aí eu posso dizer, sai da quadrangular, sai da Aliança do Calvário, sai da Católica, sai da Adventista. Se eu fosse citar aqui, é mais de 50 mil nomes, 50 mil igrejas no Brasil. É muito nome, não dá para citar tudo, mas sai dela. Sai da mãe, igreja romana, sai da filha. Estamos muito perto. Estamos muito perto do amanhecer. A mensagem está aqui. Eu ainda queria falar um pouquinho de Israel, né? Eu estava vendo uma jornalista falando de Israel. Israel é igual ao Brasil. Tem o poder executivo lá, o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né? Tem o poder legislativo, a Knesset, onde estão os deputados, né? E tem até deputado ultra-ortodoxo, né? Que é ministro da habitação lá do Benjamin Netanyahu em Israel. Israel tem os juízes, os fóruns juízes, como aqui no Brasil tem o STF, Israel também tem um STF. Inclusive o Benjamin Netanyahu está correndo o risco de ser preso. Ele está tentando reformular o STF em Israel para não ir para a cadeia. Está sendo julgado por 3 processos de corrupção. O partido do Benjamin Netanyahu é o Likud, né? Mas o Likud não segue a Torá, não, gente. O Likud não segue a Torá porque Israel tem passeata lésbica, gay, tem boate, tem droga, maconha, cocaína, tem os mesmos crimes que tem aqui no Brasil, Nova York, tem em Israel. Tem Israel, o governo de Israel, a sociedade de Israel, a cultura de Israel. Eu já disse, já mostrei que até os rabinos, aqueles que não cortam o cabelo do lado assim, fica aquelas merdas, tá obedecendo a Torá. Não faz a barba, tá obedecendo a Torá. Mas eles fumam, não é só judeus que fumam. O Islã também, os muçulmanos fumam, né? Inclusive agora no Ramadã, a ordem sai da Arábia Saudita, do príncipe Salmão, que diz, ó, a lua tal, o Ramadã começou. Mês do Ramadã, o Ramadã eles proíbem fumar cigarro e fazer sexo de dia, os muçulmanos, então eles fumam. E Deus, o Criador, diz para o William Marrano nunca fumar, nunca beber bebida alcoólica. No Purim agora, essa semana foi o Purim, o judeu se embriaga, bebe para valer. E o Criador disse ao William Branham nunca fumar, nunca beber, e nunca se prostituir, sujar seu corpo com mulheres, né? Quando você for mais velho, eu tenho uma obra para você fazer para mim. Eu creio nisso. Em nunca fumar, nunca beber e nunca se prostituir. Eu acredito nisso. Porém, lá em Israel, até o judaísmo lá, que é nazista, sefardista, falacha, que é os que vêm da Etiópia, né? Eles fumam, né? Esse é o governo de Israel. Que os ortodoxos, aqueles que usam só preto, não cortam o cabelo, está dentro do governo de Israel. Diz que obedece a Torá, mas está misturado na política, recebe dinheiro do governo de Israel, do Benjamin Netanyahu, recebeu milhões agora. Inclusive, para manter o Netanyahu no poder, os ortodoxos dizem que não vão à guerra, não se alistam. O que é uma traição à pátria de Israel. Que como a guerra lá, todos deveriam se alistar, mas para manter o Benjamin Netanyahu no poder, os ortodoxos, que é 13% da população, exigem do primeiro-ministro que eles não têm que ir à guerra. E se você não sabia, os ortodoxos, os homens nem trabalham. Eles ficam estudando a Torá e orando o dia todo e põem as mulheres para trabalhar. Eu vejo que isso é errado, né? Porque o Criador Yehová, lá em Gênesis 2, 16, 17, 3, 17, 18, diz para Adão, com o suor do teu rosto, Adão, você vai trabalhar.
e a mulher vai dar luz a filhos, mas o judaísmo entortou o que Jeová mandou fazer. Agora os homens não trabalham e põe as mulheres para trabalhar. E eles ficam lá, aqueles barbudão do judaísmo, só estudando a Torá, 613 mandamentos. Para quê? Não salva ninguém, gente. A Torá não salva ninguém. A única lei que salva hoje, Paulo diz que é a lei do Mashiach, que seria a Torá, como Isaías falou no capítulo 42, magnificada. Quem olhar para uma mulher, aí não é Torá, é a lei do Mashiach magnificada. Já adulterou no seu coração. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matará. Benjamim, Nataniel, exército Israel, não matarás. Quem matar, vai responder no tribunal. Matitiel, capítulo 5, versículo 21. Essa aí é a lei do Mashiach. Não viu o que o Mashiach diz? Deixe vir as minhas criancinhas, os bebezinhos, as criancinhas, a criança vinha a mim. Os apóstolos tentou impedir as crianças de ir no Mashiach. Deixe as criancinhas vir a mim, delas é o reino de Deus. As criancinhas não têm que se arrepender. Não tem batismo de criancinha como a Igreja Católica Presbiteriana faz. As criancinhas não têm que se converter. Deixe a lei do Mashiach. Deixe as criancinhas virem a mim. Eu sei que os terroristas do Hamas, em 7 de outubro, 2023, entrou lá no Kibbutz, no deserto de Negev, do lado de cá de Israel. Do outro lado é Gaza. E matou 1.200 judeus, colocou o bebezinho no micro-ondas, estrupou a mãe, matou o pai. Mas esses do Hamas, esses terroristas eram adultos, eram homens adultos com armas, assassinos do Islã, religião sanguinária. Mas eu vou fazer uma pergunta, baseado no que o Mashiach, na lei do Mashiach. Deixe as criancinhas vir a mim. É só as criancinhas do judeu, Ou é as criancinhas dos palestinos? Porque na guerra de Israel contra Gaza, Israel já matou mais de 50 mil. Só nessa quebra de cessar-fogo agora, 2 semanas atrás, Israel já matou mais de 1.000 palestinos em Gaza. E eu vejo os vídeos. É bebezinho, de poucos meses, morrendo. Deixe as criancinhas virem a mim, mesmo de casa. Mesmo as criancinhas da Palestina, eu vou falar mais longe. Deixe as criancinhas virem a mim, da Ucrânia. As criancinhas da Ucrânia morrendo debaixo de drone, mísseis russos. Deixe as criancinhas virem a mim. É a lei do Mashiach. Mas o Netanyahu deixa. Morre mais criancinha do que adulto, gente. Israel diz seguir a Torá. Os líderes ortodoxos estão no governo de Israel, recebe milhões. Eles dizem que segue a Torá, mas a Torá não salva ninguém hoje, não. O que salva é a lei do Mashiach, disse Paulo, que pegou os 613 mandamentos da Torá e engrandeceu. É esse engrandecimento que ele fez que salva. O homem que ouvia minhas palavras e cumpria as palavras do Mashiach, Yehoshua vai ser salvo. É o que eu prego nesta hora. Mas você é contra Israel? Eu respondo com Paulo em Romanos 9:27, ainda que Israel seja como os filhos de Israel, seja como a areia da praia, só o resto, o remanescente, 144 mil vai ser salvo. E eu já expliquei aqui que os 144 mil são homens virgens, não se prostituíram, não se contaminaram com mulher. Também são íntegros, não sai mentira da boca deles. E diz a Bíblia que quando Ezequiel 9 cumprir, 6 homens com 6 armas destruidoras vier passar em Jerusalém, destruir todo mundo ali, só vai poupar quem tiver o selo do Criador na fronte, na testa. Lê Apocalipse 14, o selo é o nome do Cordeiro e do seu pai. Portanto, o nome é Yehoshua, né? Eles vão receber Yehoshua Mashiach. Mas eles, diz a Bíblia, que eles gemem e choram
pelas abominações praticadas em Jerusalém e Israel. Choram de dia e de noite, a alma dói, eu creio que ele suspira, às vezes até diz, ai, que pecado Israel faz. Que pecado Benjamin Netanyahu está a fazer o Likud, partido político. Não tem nada a ver com Mashiach. Mas a hora do combate está chegando. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será tomada e invadida, as mulheres violadas, as casas saqueadas, metade da cidade irá para o cativeiro. Depois Jeová diz, depois eu mesmo sairei em batalha contra essas nações. Vai pisar seus pés no Monte das Oliveiras, que é 2 quilômetros do Monte Sião, do Monte Moriá. Vai rachar o monte no meio. Isso vai acontecer. Eu acredito em cada palavra desse livro aqui. Acredito. Sei que os tradutores traduziram nomes errados, porém a Bíblia não tem doutrina errada. Eu sempre tenho defendido isso. Ora, que Jeová, o grande Criador, Deus único e Pai, de seu Filho, o seu Filho Yehoshua Mashiach, abençoe essa pregação nesta hora. Amém e amém.